Perfeito. Partir agora para uma sessão de perguntas voltadas um pouquinho mais para políticas públicas, tá? Bom, considerando para além das questões de saúde, também a conjuntura econômica, faz sentido flexibilizarmos a quarentena como temos feito, já que o momento, já é o momento para colocarmos a economia e a saúde numa balança. E também tem uma pergunta aqui sobre a volta às aulas. Estaremos mesmo completamente seguros para um retorno a curto, médio prazo aí? Quais são os possíveis benefícios e consequências desse possível retorno às escolas? Vou falar rapidamente sobre políticas públicas e economia, essa balança. Bom, essa balança ela é uma questão de política pública, uma questão de concepção, de gestão, de governança, e sempre, desde sempre, em todas as epidemias, sempre a balança com relação à parte econômica, ela prevaleceu sobre a parte de saúde. Não conheço, na nossa história, coisas ao contrário. No Brasil, particularmente, nos Estados Unidos, a Covid tem recebido uma pressão e um discurso de que a agressividade da epidemia não é tão grande assim a ponto de a gente abrir mão da questão econômica. Então, essas narrativas estão em disputa no Brasil e essa polarização de política está acontecendo na Covid. Eu acho que é importante a gente discutir isso. Eu vou até aproveitar e recomendar a todos. Tem uma plataforma agora internacional chamada polymap.org e o Brasil entrou na plataforma, vários países estão entrando, por enquanto são acho que 12 países, e é um repositório de políticas públicas para a Covid. Então, aí a gente pode comparar, além dessa plataforma, quais são as políticas que estão dando certo, quais que estão dando certo, quais são os países bem-sucedidos em relação a isso. A Organização Mundial de Saúde, em alguns casos, tem recomendado tipo um reset mesmo, assim, em algumas situações, voltar para o lockdown, resetar e aplicar política em alguns lugares. No Brasil, eu recomendaria isso em algumas regiões. Tem mais coisa aí que vocês... Tem mais uma segunda parte da pergunta, que era sobre a volta às aulas, né? Será que estamos completamente seguros para o retorno? Quais são os benefícios e as consequências dessa tomada de decisão? Vou fazer um comentário sobre isso também, daí depois a Cris pode complementar, mas antes eu queria voltar ainda na parte de flexibilizar a quarentena, também concordo integralmente com o Paiva. Essa é uma área que eu não manjo muito, dos estudos econômicos, mas eu tenho visto economistas sérios mostrar o quanto, na verdade, a economia sofre com a pandemia, não com o fechamento em si. Na verdade, o não fechamento é que vai piorar, vai fazer essa situação ficar ainda pior. Dá para ficar numa situação menos pior se a gente fizer essas medidas comportamentais de maneira correta, adequada, né? O problema é quando você faz assim essa quarentena parcial, que é o que a gente fez no Brasil praticamente desde o começo, e aí não está nem lá nem cá, né? E aí, paralelamente com os efeitos econômicos, a gente vai começando a sofrer efeitos psicológicos, mentais, porque é muito complicado ficar na situação em que muitas pessoas, quem está fazendo a quarentena de verdade, primeiro, enfim, não vou nem comentar aquela situação que você já sabe muito bem, que o Zé Raimundo explorou super na palestra dele ali no primeiro semestre, das pessoas que sequer podem passar por isso, né? Então, estamos falando de uma questão de sobrevivência, o indivíduo que não está fazendo quarentena, porque ele precisa ganhar o dinheiro da comida daquele dia, ou também ficar em quarentena não significa isolamento, porque ele mora com trocentas pessoas num espaço super curto, etc. Super pequeno. Então, não estou nem falando disso, né? Enfim... mas pensar na situação de ficar por um tempo indefinido, isso provoca uma questão mental importante, nada desprezível de se considerar. Então, tem alguns estudos que estão começando a nascer agora
sobre o aumento de consumo de drogas, de álcool e outras drogas na pandemia, sobre o aumento da taxa de ansiedade, de depressão, nas várias faixas etárias, e como que a gente está lidando com isso. A gente vai, na verdade, lidar com consequências dessa pandemia em N instâncias por muitos anos. Agora, isso significa que a gente deva parar de fazer isso, né? Ou, mais ainda, talvez que a gente não deva voltar atrás, como o Paiva acabou de falar, e tentar fazer direito o que não foi feito. É difícil fechar essa conta, que lado que pesa mais da balança. Muito difícil, assim. Ninguém tem essa resposta exatamente, mas você pode analisar em países em que você conseguiu fazer uma quarentena mais efetiva, e as pessoas estão aí já podendo não voltar ao normal, não aguento mais esse termo novo, normal, mas não voltar ao normal total, mas com algumas restrições, enquanto você não tem condições de ter vacina, etc. Mas assim, a vacina vai demorar, espero que vocês tenham percebido isso da minha apresentação, que foi meio um pouco lá, um pouco cá, vai demorar, assim, ter a vacina tecnicamente vai acontecer em breve, num tempo recorde, maravilhoso, cientificamente esplêndido o avanço da vacina, mas chegar em você, para você injetar em você, vai demorar ainda. E claro que a gente não pode esperar este tempo da vacina. Contudo, isso não quer dizer que, então, já que a vacina vai demorar, então, não, já que a vacina vai demorar, aí a gente tem que tomar medidas eficazes que nos permitam sobreviver bem, não só individualmente, mas coletivamente e até lá, né? E isso pode significar, então, tomar um lockdown. Nesse contexto, o retorno às aulas. O problema do retorno às aulas é que talvez, não, eu defendo essa ideia, mas, enfim, é uma coisa retroativa, que a gente deveria, como sociedade, ter pensado de um jeito diferente. Claro que hoje você olha, é um contrassenso você vê bar aberto e a escola fechada. A pergunta não é assim, não tem que abrir escola porque já abriu o bar. Não, a questão é por que raios abriu o bar? Não deveria ter aberto antes, né? Agora, sim, uma vez que cá estamos, o bar está aberto, o shopping está aberto, as pessoas estão circulando, tal, a gente não sabemos em que ponto a gente está da pandemia, atingiu o pico X, porque a gente está num platô alto, elevado, com grande número de mortes, com grande número de casos diários e por bastante tempo. A gente não formou aquela curva que vários países formaram, a gente subiu, ficou aqui e aí agora vai começar a cair? Não sei, porque já era para ter começado a cair mês passado, já era para ter começado a cair X tempo antes e não começou a cair, a gente está aqui. A gente pode tanto subir mais, quanto descer, quanto ainda continuar nesse platô mais tempo. Não sabemos direito, assim, tudo vai depender. Aí abrir escolas no meio disso pode significar ajudar a aumentar esse platô que já está alto, porque o problema não é só dentro da escola, é você pensar na circulação, no aumento de circulação de pessoas na cidade que se promove, nos funcionários todos que vão trabalhar na escola, nas pessoas tendo que se locomover para levar, buscar filho, ir do trabalho, voltar, etc., né? E nas pessoas que precisam estar na escola para que a escola funcione, né? Então, isso leva a um aumento de pessoas. Esse aumento é significativo para fazer a nossa curva epidêmica subir? Não se sabe direito, os estudos não são muito consistentes nesse sentido. Tem alguns que dizem que sim, outros que dizem que não. Os estudos são feitos em populações com características muito diferentes da nossa, com número pequeno de indivíduos, então está difícil de chegar numa resposta taxativa, mas essa é uma possibilidade nada desprezível. E outro passo é lá dentro da escola, fingindo que a gente não vai zoar mais nada da cidade no retorno escolar. Lá dentro da escola, vai ser seguro? Então, depende de muitos fatores, assim. Claro que, por exemplo, no Santa Cruz, as medidas que estão sendo tomadas são incríveis, mas elas são incríveis, qualquer medida que você tome, ela pode ser ruim, média, boa, incrível, qualquer categoria. Mesmo a mais, melhor protocolo do universo, esse protocolo depende de antes acontecer uma redução na taxa de transmissão. Então, não adianta você estabelecer ali um tripé, vamos pensar na máscara, vamos pensar na distância entre as pessoas, vamos pensar nas lavar as mãos. Claro que isso tem que ser feito, tem que ser muito bem feito, como é o protocolo que está sendo planejado. Mas, enquanto você tiver uma alta taxa de transmissão, a chance de as pessoas na ir e vir da escola se contaminarem é ainda alta, né? E a gente não tem dados de outros países que tenham retornado à escola com esse nível de taxa de transmissão que a gente está. Pode ser que dê tudo certo e a gente seja um sucesso mundial, sei lá por quê, porque Deus é brasileiro, pode ser.
Mas, assim, pensando no que a gente tem de dados, o que outros países que funcionaram, primeiro reduziu a taxa de transmissão, daí você começa com esses protocolos. E esses protocolos, de novo, vão ter a desvantagem de entrar na questão mental, porque se você tem a situação psicológica ruim de ficar trancado em casa, a situação de estar na escola, mas estar na escola de um jeito todo diferente, não pode ser aula de discussão, porque muita gente falando é um problema, os aerossóis que o Paiva falou no começo, não pode ser laboratório, porque laboratório compartilha material, não pode não sei o quê, tem que ficar na distância, o recreio tem que ser não sei como. Essas várias situações todas alteradas dão também lá a sua dose de angústia. Qual angústia é menor? Aí a gente vai ter que descobrir, mas isso faz parte dessa porcaria, desse novo normal, que é o desafio nosso, né, da nossa geração. No Brasil, o critério que tem sido utilizado, na maior parte das vezes, tem sido a menor sobrecarga ao sistema de saúde. Esse é o grande critério, né? Não é o critério do R efetivo, não é o critério de número de dias acumulados onde há uma baixa, o critério tem sido menor sobrecarga do sistema hospitalar. E isso me dá um pouco de medo, que me lembra um artigo que eu li do Fernando Reinach, um pouco pessimista, que dizia que o que o Brasil vai acontecer vai ser uma unidade de rebanho, não tem jeito, entendeu? E isso me assusta, porque um país... Por incompetência, né? Pois é, assim, isso me assusta porque um país complexo como o nosso, com detalhes, com muitas regionalizações, e se não tiver uma política pública realmente agressiva e bem coordenada, nós vamos ficar o mundo inteiro controlando bem e nós numa situação endêmica. Endêmica no sentido assim, que constantemente explodindo aqui e acolá. A gente está bem aqui em São Paulo, de repente acontece uma coisa lá no Ceará, acontece uma coisa no Mato Grosso, um país que vai conviver com isso, como a gente está com a malária, como a gente está com a dengue. E a gente vai fazer com a Covid exatamente isso. Gente, eu queria lembrar que a Itália já teve malária, né? Já teve malária na Inglaterra. Quer dizer, esses países controlaram essas doenças, nós não. Vou aproveitar o gancho desse encerramento, Paiva, para fazer uma pergunta que fizeram aqui. Dadas superbactérias e vírus, que pelo que foi mostrado no webinar, parece que vai surgir cada vez mais, é seguro dizer que nos próximos anos, décadas, teremos outros grandes problemas sanitários, como o da crise atual? É isso. Pode... Eu acho que é assim. Eu acho que o mundo vai olhar para políticas de saúde e articulações de uma maneira diferente. Eu acho que a OMS, não obstante os Estados Unidos esteja tirando a verba, está sendo dotada a eles, ela se fortalece como órgão. Então, eu acho que muita gente vai tentar adotar um protocolo global para impedir a disseminação de doenças. Mas isso não quer dizer que a gente não sofra essas crises sanitárias, porque o poder econômico, o peso econômico que se dá em relação ao ambiente é muito grande. Nós não mudamos ainda uma relação com o ambiente em que o valor econômico seja pesado relativamente em relação ao valor da biodiversidade, o valor dos serviços da natureza. Então, como a gente não fez esse shift ainda, eu acho que nós somos sujeitos a crises sanitárias. Bom, vou fazer uma pergunta da Lu aqui. Ela leu um artigo que países sob controle, na verdade, o país sob controle epidemiológico se prestará menos a evidências de eficácia do que países em que a transmissão está fora de controle. E ela queria uma explicação dessa lógica metodológica, desse pressuposto. Mas você, Tati, não entendi muito bem essa pergunta, eu não tenho muito bem uma resposta para isso, né? Quer dizer, o bom exemplo não serve como... Não é um bom exemplo que tem sucesso? Pelo que eu entendi da pergunta, foi países em que está sendo feito um controle claro, ele não vai ter evidências tão boas
da eficácia, eu não sei exatamente do que, se faltou da eficácia de vacina, da eficácia do Eficácia de controle mesmo, né? controle, né? Controle. Do que países que Ou estão da participando. disseminação, né? Ou da disseminação da doença, né? Porque... É algo no sentido que a gente vai aprender com quem está Fazendo errado. Não sei. Um ponto de interrogação aí, Lu. Vamos compartilhar o artigo depois, Exato, eu para queria quem ler o está artigo. entender exatamente, tá bom? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre testes metodológicos. Na verdade, testes, só a Camila está reforçando uma pergunta aqui sobre o teste, discutir o papel do teste antígeno, tá? É um teste feito com swab de nasofaringe, e assim como o PCR detecta quem está com coronavírus e pode transmitir a doença, o resultado sai em 10 minutos. E, bom, já no chat dá para ver uma explicação bem legal sobre o que está funcionando. E aí a pergunta é, já que no Brasil tem esse teste aprovado pela Anvisa e validado pelo INCQS Fiocruz, sua utilização ainda é baixa, não poderia ser feito semanalmente no Santa ou extrapolando, não poderia ser melhor empregado esse tipo de teste? E uma outra pergunta sobre testes que foi feito é a possibilidade, o que seria exatamente o falso positivo no PCR em um laboratório confiável? Qual que é a possibilidade de acontecer um PCR positivo? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente responde esse grupo de questões e vai encerrando porque o pessoal tem outros compromissos agora, tá bom? Em relação à pergunta da Lu, ela estava falando em relação à eficácia da vacina. Em países que têm o controle, você não consegue medir direito a eficácia da vacina, tá? Era relativo à vacina. Eu continuo não entendendo muito bem essa pergunta da Lu, para ser bem sincera, mas eu vou e pensar melhor ainda da vacina, talvez volte, então, para respondê-la. Mas, bom, sobre o que pode ser um falso PCR, vamos começar com a última parte. O falso PCR pode ser que a infecção esteja muito recente, e aí hoje deu negativo, desculpa, é um falso positivo, né? Pode ser que, na verdade, você tenha o vírus, foi detectado partículas virais, mas esse vírus não esteja ativo, ou seja, ele não é capaz de infectar células. Então, isso acontece ao longo do nosso processo de infecção, você vai destruindo ali os vírus, e aí pode ser que esteja remanescente no seu organismo uma determinada quantidade de material viral que pode ser detectado nesse teste, mas na real essa pessoa não pode transmitir isso para ninguém, porque esse vírus não consegue entrar dentro de nenhuma célula, são só pedacinhos do vírus soltos ali, né? No caso, o material genético do vírus. Essa é uma das possibilidades de falso positivo. Mas isso, os testes de PCR ou os testes moleculares como um todo, mesmo o LAMP, que é um outro tipo de teste molecular, tem uma eficácia grande, então a chance disso acontecer não é muito grande, não. Nada é 100%, né, gente? Não existe nada 100% bom, né? Mas, enfim, é alta, é suficiente para a gente confiar nesses diagnósticos. Sobre o teste de antígeno, para quem não sabe, o antígeno é a parte da proteína do vírus. Então, em vez de eu detectar o material genético do vírus, que é um teste que um teste molecular vai fazer, como o PCR, o LAMP, eu vou detectar as proteínas do vírus, né? Esse seria um outro jeito de detectar. Bom, eu não manjo muito dessa parte, eu sei que existem os testes de antígenos, mas até onde eu estudei, esses testes de antígenos, eles não têm a mesma qualidade dos testes de PCR, então a chance de dar falso positivo, falso negativo é muito maior. Não tem uma diversidade grande desses testes disponíveis no mercado, e embora algumas, como por exemplo a Fiocruz foi citada ali, possa ter desenvolvido algum protocolo para isso, também não significa que você consiga produzir isso em ampla escala. Uma coisa é você fazer eu, por exemplo, tenho um amigo que trabalha na Fiocruz Bahia justamente na parte de teste. Na verdade, nem era isso, ele é biólogo molecular, estuda uma outra coisa, mas então, todo mundo mudou os seus trabalhos durante a pandemia e ele está lá de desenvolvedor de testes e testador no momento que precisa acelerar a produção de testes. Eu tenho conversado muito com ele sobre essa variação dos protocolos de teste para entender, inclusive, com essa preocupação que a Camila trouxe aqui na escola. A gente consegue achar algum teste para a gente poder testar a nossa população continuamente?
que é algo que seria importante fazer, mas a gente precisa de um teste com resultado rápido e com valor baixo, né? O PCR é caro, né? Esse teste de antígeno não se mostrou, eu não vou saber te explicar direito por quê, mas não se mostrou como uma boa solução. Eu acredito que é porque a gente não grande volume, não tem isso estabelecido em vários laboratórios, já com domínio dessa técnica para poder fazer isso. E ele é menos preciso do que o PCR, até onde eu sei. É claro que pode ser que acabe desenvolvendo um que seja mais preciso, ou tão preciso quanto? Pode, mas por enquanto ainda não tem, né? Aí a tentativa de acelerar seria um outro teste molecular, que se chama LAMP. Eu não lembro agora o que significa a sigla, mas ela vai usar um tipo de reação diferente do PCR, não demanda a estabilidade de temperatura que o PCR demanda, e aí custa 1/3 do preço do PCR. Então, o Sírio-Libanês desenvolveu esse teste com o financiamento do governo do estado, e aí você consegue fazer, em vez de custar R$300, custa R$90. É uma outra tentativa, mas também demora mais ou menos o mesmo tempo de análise, e aí o Sírio tem, mas não quer dizer que outros locais do Brasil tenham. Bom, eu vou finalizar aqui últimas perguntas para a gente ir encerrando, já estamos esgotando o tempo. Uma pergunta é sobre distribuição de vacinas. A gente tem prioridade para quais faixas vão receber a vacina primeiro? Tem uma previsão para quando ela vai estar pronta, e mais do que quando ela vai estar pronta, quando que a população vai chegar a uma imunidade depois de começar a ser produzida essa vacina? E a última pergunta é, será que a gente vai acabar com a Covid? Será que vai ter um fim ou a gente vai conviver? Como que vai ser esse futuro em relação à volta, ao coronavírus e tudo mais? Como eu disse, é difícil a gente fazer previsão da vacina. A gente tem algumas em fase 3, que é a fase mais adiantada de estudo, 2, inclusive, no Brasil. Então, é possível que a gente tenha essas vacinas. Então, a estimativa dos laboratórios originais é que em outubro você tenha essas vacinas disponíveis para daí começarem a ser produzidas nos diversos locais. Por exemplo, começar a ser produzida aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz, etc. Essa é a previsão, mas mudanças de protocolos vão acontecendo no meio do caminho. Uma coisa importante para a gente pensar é assim, por exemplo, a vacina, que eu esqueço toda hora, de Oxford, da AstraZeneca, que está sendo testada pela Fiocruz, na semana passada eles acabaram de mudar o protocolo, porque originalmente os indivíduos que foram chamados para participar desse estudo iam até 55 anos de idade, de 18 a 55 anos de idade. E daí isso significa que justamente uma parcela da população que a gente considera mais vulnerável, que são os idosos, que talvez devessem ser prioritários nessas campanhas de vacinação, não foram testados. E daí uma coisa é funcionar no organismo jovem. De repente, aquele efeito que eu falei, rebote da vacina, pode ser pior nesses caras, né? Então, só na semana passada é que foi autorizada a inclusão de indivíduos que vão, acho que até 70 e poucos anos agora. Agora a gente vai começar a colocar nesses estudos indivíduos com essa idade. Então, enfim, então, ainda, assim, tinha essa previsão inicial, mas pode ser que altere, né? Isso supondo que, de repente, essa vacina dê tudo certo com ela. Como eu disse, existem várias vacinas que passam por todas essas fases e não chegam no processo de aprovação, né? Então, isso pode acontecer, já aconteceu com muitas vacinas e outros medicamentos em fase 3 de estudo. Pode ser que todas essas que estejam na fase 3, nenhuma delas seja aprovada. A gente identifica em cada uma delas um problema diferente. Isso é uma possibilidade? É uma chance grande disso acontecer? Não. Alguma há de dar certo, mas qual? Tá difícil de saber, né? Outra coisa deu certo. Aí eu vou conseguir produzir quantas doses anuais? Aí eu penso o tamanho da minha população, o número de doses que eu sou capaz de produzir. Mais que o número de doses que eu sou capaz de produzir, tem a questão dos insumos. Eu vou produzir e vou enfiar isso dentro de algum pacotinho, de algum vidrinho, e depois eu vou ter que aplicar nas pessoas. Eu tenho esse material disponível, isso vai envolver mobilização de outras indústrias, né? E aí você precisa, então, de uma ação coordenada
do governo, uma ação de gestão que organize isso. Outra coisa essas vacinas vão ter uma dose ou 2 doses. Por exemplo, a vacina de Oxford originalmente estava tentando ser de uma dose só. A vacina da Sinovac, que está testada no Butantan, de cara já se sabia que iam ser de 2 doses. Mas agora essa vacina de Oxford já descobriu que uma dose só não confere a proteção esperada, então já vai ser de 2 doses. Ter 2 doses, e ainda no intervalo de tempo que é de 15 dias, é um pesadelo logístico. Eu assisti em julho um webinar da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, que tem uma super experiência nisso, contando que pode ser que a gente conviva aqui no Brasil, parte da população vai estar sendo vacinada com um tipo de vacina, parte com outro, então é tipo de vidro diferente, tipo de injeção diferente, tipo de conservação diferente, forma de transporte diferente, e mais que isso, vacina com 2 doses significa que eu vou ter que dar um jeito de enfiar milhões de pessoas para serem vacinadas num período de 2 semanas, 15 dias depois, antes de conseguir chamar um segundo lote para ser vacinado, eu tenho que fazer essas mesmas pessoas passarem pela segunda dose. E a gente já tem estudos mostrando que quando as vacinas são divididas em mais de uma dose, a galera toma a primeira dose, não toma a segunda, tem muita gente que não toma a segunda, e daí, de fato, não está com a proteção que a vacina, em tese, conferiria, né? E aí você tem que fazer isso num grande contingente de uma vez só. Isso é um pesadelo, e aí você tem que pensar que alguns você vai ter que levar a vacina de barco para a população ribeirinha, na Amazônia, não é assim também para enfiar no caminhão e ir só aqui em São Paulo. A gente tem que pensar em todas essas populações. Segunda instância de saber quando vai estar disponível para você, para cada um de nós aqui nesse webinar, a gente depende de como que vai ser discutido quem é o grupo prioritário, né? Toda a campanha de vacinação tem primeiro um grupo prioritário. Nesse caso, vão ser quem? Provavelmente os profissionais de saúde, é o que está se defendendo, né? Mas já tem alguns cálculos que mostram que mesmo para os profissionais de saúde, o tanto de dose já não vai ser suficiente de cara, assim, vai demorar X tempo, meses, para você... Professores também. Mas enfim, primeiro profissionais de saúde, daí idosos, aí tem os defendendo que, na verdade, populações vulneráveis, independente da faixa etária ou do não sei o quê, que deveriam ser priorizados. Então, ainda está uma grande discussão. A gente não sabe qual é o plano estratégico dessa campanha de imunização que o governo vai montar. Isso não foi mencionado, né? Então, todo mundo avisando, vai ter... O próprio governo fala disso, mas não sabemos ainda qual que é esse planejamento. Pensando ainda por cima que as pessoas que tinham ampla experiência nisso são outras agora, né? Nessas trocas que a gente foi sofrendo no Ministério da Saúde no meio da pandemia, não trocou só o cara lá de cima, trocou vários ali do meio, incluindo a coordenação do Programa Nacional de Imunização. Aí tá, fingindo que deu tudo certo, foi tudo lindo, maravilhoso, tomamos a vacina, um grande número de pessoas, atingimos a imunidade de rebanho. Acaba? Acaba. Mas daí pode ter os outros tipos de zoonoses que o Paiva mencionou. Então, passar por esse pesadelo agora também nos prepara não só para a gente finalizar isso agora, como para os muitos prováveis outros que virão, dadas as questões ambientais que o Paiva ressaltou, né? Inclusive porque coronavírus é um dos tipos de vírus bem frequentes disso acontecer, e aí se você já tem a logística, por exemplo, uma vacina de DNA para esse coronavírus, é rápido de você modificar ali qual é o trecho de DNA que você põe. Então, se sofreu mutações, basta eu pôr um trecho de DNA diferente, e aí toda a estrutura que eu montei da vacina pode ser mantida e eu consigo responder bem mais rapidamente. Então, assim, tá bem pesadelo isso que a gente está vivendo agora, mas há uma luz no fim do túnel. Mas essa luz no fim do túnel, desde que a gente mude comportamentos, principalmente no processo de prevenção, de transmissão, e que a gente mude comportamentos em termos das nossas relações ambientais. Então, é difícil responder isso sem poder responder. A gente vai mudar esses comportamentos? Eu acho que finalizamos por aqui, né? Pessoal, obrigada pela presença. Foi bacana a gente poder trabalhar. Gostei, a equipe foi muito 10, né? Ricardo, Tati, Lucas. A equipe aqui foi muito interessante. E as questões que, porventura, a gente não conseguiu responder, Lucas, encaminha, porque a gente coloca dentro das nossas páginas de bio. A gente responde coletivamente
e coloca dentro dos cursos de biologia as questões que a gente acabou não respondendo. Vamos organizar esses materiais, os slides, etc., para disponibilizar os links de coisas de leituras para vocês, e a gente coloca nas nossas páginas no portal, incluindo as respostas, perguntas que não foram respondidas, né? Como o tema se mostrou muito amplo, não deu para selecionar todas as perguntas, foi muito bom que vocês participaram bastante, trouxeram muitas perguntas, tentei fazer da melhor forma possível a seleção. Espero que vocês tenham gostado, principalmente de ver o curso de biologia de vocês, primeiro, segundo, terceiro ano, dentro desse grande estudo de caso que é a Covid-19. Muito bacana participar desse momento aí com vocês. Eu queria agradecer também a presença de todos os alunos, que tivemos uma audiência bem legal, e a colaboração que foi com os outros colegas de biologia. E queria convidar a todos as outras webinars que vão ocorrer, pegando outros aspectos da pandemia que serão feitos agora com os nossos colegas na área de geografia, história, filosofia, ensino de ciências e outros aspectos. Então, a gente colabora com a biologia e essa massa crítica vai sendo construída através dos outros seminários dos outros colegas. Obrigado, gente. Isso, eu também queria me pedir, reforçando isso que o Paiva falou, tem muitos aspectos da pandemia, talvez até mais importantes que essas bases biológicas que a gente colocou, que a gente pode discutir em conjunto com outros colegas, então por isso esse evento do ano que seria agora, a gente vai achar um espacinho para ele, porque é exatamente para isso, assim, a gente tem que pensar, discutir as populações vulneráveis, a questão da infodemia, como são as fake news e como que isso leva a comportamentos complicados no meio disso, pandemia de doenças mentais em decorrência, enfim, tem N temas relacionados a isso que dão um pano para manga e que a gente vai conseguir desenvolver junto com outros colegas que têm muito mais competência em várias outras áreas. Então, fiquemos atentos a isso. A ideia não foi esgotar tudo, mas foi a gente ter um ponto de partida para poder discutir agora com mais profundidade alguns desses outros temas. E também a ideia não foi assim dizer, olha, que desesperança, estamos numa situação... Foi assim, a gente pensar mesmo nos nossos comportamentos. Essa ideia de que vamos esperar vacina para daí não sei o quê, não é bem assim. Agora que você sabe disso, ou como que a gente pode pensar em termos de comportamento individual e em termos de ação coletiva para que a gente possa passar por isso de uma maneira mais tranquila, e é possível passar por isso de uma maneira mais tranquila, menos pior, né? Como vários outros países já estão fazendo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a paciência. Espero não ter assustado muitos alunos do primeiro ano com a minha velocidade de fala. E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.